Vamos contar histórias, relatos e contos de terror. Se você tem alguma história, nos envie por e-mail. A sua história pode ser a próxima a ser contada aqui no canal. Não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. A noite caiu pesadamente sobre a cidade e eu me encontrava sozinho em meu apartamento. A chuva batia contra a janela, ecoando como dedos gelados arranhando a vidraça. Eu estava com uma sensação estranha, algo que nunca tinha experimentado antes. Um arrepio percorreu minha espinha enquanto eu me aconchegava no sofá, tentando ignorar essa inquietação inexplicável. Lembrei-me de que estava sozinho em casa, pois minha esposa estava fora a trabalho e meus amigos haviam cancelado os planos para a noite. O silêncio era ensurdecedor, apenas quebrado pelo barulho da chuva e do vento lá fora. Comecei a me sentir cada vez mais isolado, como se o mundo lá fora não existisse mais. Decidi ligar a TV para distrair minha mente inquieta, mas os canais exibiam apenas estática, como se algo estivesse interferindo no sinal. Aquilo me deixou ainda mais desconfortável. Resolvi sair um pouco para dar uma volta na rua e espairecer. Quando abri a porta do prédio, fui atingido por uma escuridão quase palpável. Os postes de luz estavam apagados e as únicas fontes de iluminação eram os fracos faróis dos carros que passavam ocasionalmente. Uma sensação de opressão se apoderou de mim, mas eu continuei andando, tentando afastar meus medos irracionais. Caminhando pela calçada deserta, percebi que não havia mais ninguém na rua além de mim. Os prédios pareciam vazios e as janelas escuras me faziam sentir como se estivesse em um filme de terror. Meu coração começou a bater mais rápido e eu apertei o passo, ansioso para chegar em casa. Foi então que comecei a ouvir vozes sussurrando ao meu redor. Eram murmúrios indistintos, como se várias pessoas estivessem cochichando em algum lugar próximo. Olhei ao redor, mas não havia ninguém à vista. As vozes pareciam se mover comigo, sempre mantendo a mesma distância. Meu pânico aumentou quando percebi que as vozes não eram humanas. Eram guturais, sinistras, como se viessem de criaturas que não pertenciam a este mundo. Meu passo acelerou até que eu estava correndo pelas ruas escuras, ignorando completamente o protocolo de segurança que normalmente seguia. Finalmente, cheguei em casa e tranquei a porta com tremor nas mãos. As vozes desapareceram assim que entrei, mas a sensação de que algo horrível estava à espreita não me deixou. Liguei para minha esposa, implorando para que ela voltasse para casa o mais rápido possível. Ela ficou preocupada com minha voz trêmula e concordou em pegar o próximo voo de volta. Naquela noite, eu mal dormi. Cada som na escuridão da noite me fazia saltar da cama, temendo que as vozes sussurrantes tivessem retornado. Quando minha esposa finalmente chegou em casa na manhã seguinte, minha sanidade havia sido abalada pela experiência da noite anterior. Nunca soube o que aconteceu naquela noite, se foi fruto da minha imaginação ou algo sobrenatural. No entanto, desde então, evito ficar sozinho à noite a qualquer custo. A escuridão da noite me assombra, e as vozes sinistras ainda ecoam em meus pesadelos, lembrando-me de que, às vezes, a solidão noturna pode esconder segredos terríveis que preferimos não conhecer. Sou um homem de 30 anos, solitário por natureza e escolha, que encontrou trabalho como guarda noturno em um antigo asilo abandonado. O lugar estava mergulhado em escuridão e eu passava minhas noites vigiando os corredores sombrios, onde os gemidos do passado ecoavam como sussurros fantasmas. Minhas noites começavam quando o último raio de sol se escondia no horizonte. O vento uivava através das janelas quebradas, criando uma sinfonia de lamentações. Na solidão, eu podia jurar ouvir risos distantes e sussurros indistintos. A atmosfera pesada do asilo me fazia sentir como se não estivesse sozinho, como se as paredes tivessem ouvidos. Em uma noite particularmente sombria, enquanto patrulhava os corredores, um frio intenso tomou conta do ambiente, mesmo com o aquecimento ligado. Minha respiração formava nuvens de vapor e minhas mãos tremiam enquanto segurava minha lanterna. Fui tomado por uma sensação de que algo estava me observando. Algo que não pertencia a este mundo. Os corredores eram como labirintos, e eu tinha a sensação de que estava sendo guiado por forças sobrenaturais. As vozes começaram a sussurrar em meu ouvido, palavras incoerentes que pareciam ecoar diretamente de meu subconsciente. Meu coração batia descontroladamente, e a sensação de medo era palpável.
Em um momento de pura coragem, entrei em uma sala esquecida há décadas. O ar estava carregado com um cheiro de mofo e desespero. Uma velha cama de hospital estava no centro, cercada por cortinas mofadas. Quando a luz da minha lanterna iluminou o quarto, meus olhos se encontraram com um par de olhos vazios olhando para mim. Era um manequim com roupas antigas, mas a semelhança com um rosto humano era perturbadora. Eu não tinha ideia de como ele chegou lá, mas sua presença me gelou até o osso. Enquanto eu observava aqueles olhos vazios, algo se moveu na sombra atrás de mim. Eu me virei rapidamente, mas não havia nada lá. Decidi sair daquela sala imediatamente, mas, ao fazê-lo, a porta se fechou com um estrondo atrás de mim. Minha lanterna começou a piscar, e as vozes sussurrantes se intensificaram. O pânico me dominou, e eu comecei a martelar a porta, gritando por ajuda que eu sabia que não viria. Aos poucos, a luz da lanterna desapareceu completamente, e a escuridão absoluta me engoliu. O frio tornou-se insuportável, e as vozes se tornaram um coro ensurdecedor. Eu estava convencido de que algo estava se aproximando, algo que não podia ser visto, mas que podia sentir sua presença maligna. Então, como um milagre, a porta se abriu e a luz voltou. Corri para fora da sala, deixando para trás o manequim e a escuridão. Aquela noite foi a mais longa da minha vida, e desde então, nunca mais fui capaz de me sentir completamente à vontade sozinho à noite. O asilo abandonado me ensinou que a escuridão guarda segredos aterrorizantes que não deveriam ser revelados, mesmo para aqueles que escolhem enfrentá-los. Tenho 25 anos e sou um atleta dedicado. Minhas corridas noturnas sempre foram meu refúgio, um momento de paz e autodescoberta nas ruas silenciosas. No entanto, uma noite, tudo mudou. Era uma noite quente de verão, e a lua brilhava intensamente no céu estrelado enquanto eu corria pelas ruas desertas. O asfalto estava quente sob meus pés, e minha respiração estava ritmada com o som dos meus passos. Era uma noite como qualquer outra, até que cheguei a uma parte da cidade que raramente visitava. À medida que avançava por um beco sombrio e estreito, uma sensação estranha tomou conta de mim. O ar ficou mais pesado e o barulho da cidade desapareceu. Parecia que eu tinha entrado em um mundo completamente diferente, um lugar onde o tempo estava suspenso. Continuei correndo, mas percebi algo movendo-se nas sombras. Primeiro, pensei que fossem apenas reflexos de árvores, mas logo ficou claro que eram figuras humanas, escondidas nas sombras. Eu estava sozinho naquela rua escura e meu coração começou a acelerar. As figuras se aproximaram e eu podia ouvir sussurros incompreensíveis, como se estivessem falando em uma língua antiga e sinistra. Meu treinamento físico me permitia manter um ritmo constante, mas o medo que senti naquela noite era diferente de tudo o que já experimentara. Tentei ignorar as figuras e acelerar o passo, mas elas continuaram se aproximando. Cada vez mais, sentia-me como se estivesse sendo observado por olhos invisíveis. Meus pés pareciam afundar no asfalto, como se tentassem me impedir de escapar. Finalmente cheguei a uma praça mal iluminada, e a sensação de perigo diminuiu. Olhei para trás, e as figuras misteriosas tinham desaparecido. Ofegante, continuei minha corrida, mas a calma não durou muito. Mais adiante, deparei-me com um velho prédio abandonado. A sensação de que algo estava errado me fez parar. A fachada do edifício estava coberta de era, e as janelas quebradas lançavam sombras assustadoras. Não havia lógica em continuar, mas minha curiosidade me venceu. Empurrei a porta enferrujada do prédio e entrei. O interior estava escuro, e o ar era sufocante. Minha lanterna revelou paredes descascadas e corredores sombrios. O som dos meus passos ecoava, criando uma sensação de solidão profunda. Subi as escadas enferrujadas até chegar a um corredor onde as portas dos quartos estavam abertas. O cheiro de mofo e decadência era insuportável. Em um dos quartos encontrei uma velha cadeira de rodas abandonada no meio do chão. Foi quando ouvi um som atrás de mim, um arrastar lento e pesado. Virei-me para ver a cadeira de rodas se mover sozinha, como se alguém invisível a estivesse empurrando em minha direção. O pânico me dominou, e eu corri para a saída, deixando o prédio assombrado para trás. Aquela noite mudou minha perspectiva sobre as corridas noturnas. Agora, todas as ruas silenciosas e escuras que eu costumava amar me assombravam.
A sensação de estar sozinho na escuridão era mais assustadora do que qualquer desafio atlético que eu já enfrentara. Desde então, escolho treinar apenas sob o sol brilhante do dia, evitando os segredos que a noite esconde.